Graça e paz, irmãos. Neste momento vamos à nossa meditação na palavra de Deus escrita no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 25. Vamos ler o que está no versículo 29. Mateus 25, versículo 29, onde está escrito assim: porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem se lhe será tirado. Puxa, que palavra é essa? É de Jesus. Olha, que incentivo Jesus nos dá. Um incentivo poderoso nessa parábola dos talentos. Ele diz aqui que 3 homens receberam dinheiro para investir. 2 investiram o dinheiro. Ora, o dinheiro não era deles, mas estava sob a autoridade deles para investir. E 2 investiram com sabedoria, porque investiram correndo risco, mas com esperança. E por isso eles multiplicaram. Mas o terceiro, capicioso, com medo, se achando mais sábio do que os outros, apavorado de arriscar, não investiu, guardou o dinheiro. Pense bem o que é isso. A esse servo, Jesus diz aqui no versículo 26, servo mau e negligente. Ele tinha dito para o Senhor: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha, que coisa horrível. Ele sepultou o talento. Ele enterrou o talento com medo. E Jesus respondeu para esse servo: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Preste atenção a isso. Aqui nós aprendemos que bom gerenciamento requer risco. Todas as vezes que nos expomos para fazer um trabalho, corremos riscos. Nós começamos a correr riscos desde que somos formados no ventre da nossa mãe. Poderíamos ter sido abortados, mas não fomos. E se falhar, saiba que os erros de hoje nos treinam para o amanhã, nos treinam para o sucesso. Através de erros e de acertos é que nós crescemos. É assim que se dá a aprendizagem. Ninguém entre nós nasceu falando, nasceu andando, pulando, gritando. Não, nós vamos aprendendo. Por isso nós corremos riscos. Quantas vezes nós sabemos que, como discípulos, nós precisamos aprender humildade. O orgulho nos leva a querer fazer tudo com perfeição. E muitas vezes esse receio, esse medo, não é nada mais, nada menos do que orgulho fantasiado de humildade, fantasiado de sabedoria. Não, mas vamos pensar um pouco. Também não é assim.
Você não pode correr risco. Vamos sempre correr risco. Nosso Pai do céu quer que aprendamos a tentar o melhor, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado como um poderoso guerreiro. Precisamos orar e você lembra quando Jesus Cristo andou sobre o mar? Os discípulos gritaram achando que era um fantasma. Só na cabeça de discípulo que fantasma aparece assim. E quando Jesus Cristo disse, não temais, tem de bom ânimo, Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá a ti caminhando sobre as águas. Jesus disse, vem, pode vir. Sabia que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas? Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele desviou o olhar e a atenção de Jesus para a tempestade, para o vento forte, para as ondas bravias, ele teve o medo e afundou. O medo nos leva a afundar. E ele ficou batendo água até que ele levantou a mão e disse, Senhor, salva-me. Eu quero que você pense nesse momento, quando Jesus entrou com ele no barco, porque o único discípulo que estava fora do barco era Pedro. Mas Jesus não estava dentro do barco, ele estava lá na tempestade com Pedro. Quando serenou, Jesus entra com ele no barco, seguramente os outros disseram, aí, hein, Pedro, todo molhado. Ele diz, mas eu andei sobre as águas. É o único discípulo de Jesus Cristo que andou sobre as águas. Por quê? Porque ele se dispôs, ele correu o risco, desculpa a expressão, ele pagou o mico. Ele não teve medo de ser ridicularizado. Ele tentou, ele foi, ele afundou, ele gritou por socorro, o Senhor estava lá. Quantas vezes você está se gabando de não ter pago o mico, mas você não teve coragem nem para sair do barco? Você está lá, nunca vai poder dizer que caminhou sobre as águas. Pedro tinha o que dizer. Até hoje falamos da façanha de Pedro e os outros estavam dentro do barco, com medo, gritando que Jesus era um fantasma, mas não se expuseram ao comando do mestre. Aquilo que parece um fracasso aos nossos olhos, pode ser sucesso aos olhos de Deus, se formos fiéis no pouco. Deus nos colocará sobre o monte, sobre aquilo que é grande, sobre o muito, porque Deus quer que nós tenhamos confiança nele, certeza de que ele está ao nosso lado, certeza que Deus é nosso Pai e ele não vai deixar que o barco afunde conosco se olharmos para ele. Precisamos confiar na presença e no interesse de Deus por nós. Ele diz, olha, tira-lhe, pois, o talento que lhe foi dado. Ele só tinha um. E nem esse pouco que tinha, ele investiu. Ele enterrou. Quantos talentos você tem enterrado? Quantos sonhos você tem engavetado? Porque você não crê que aquele sonho veio no seu coração porque Deus botou. Você tem que saber que quando Deus soprou vida no homem, ele soprou o seu interior. Vieram muitos sonhos de Deus, que Deus quer efetuar na terra através de nós. Mas nós não confiamos, porque eu sou um pecador, lógico. Todos, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Portanto, vamos à frente. Sabemos que Deus está dizendo, se tu fores fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
Precisamos confiar que esse Deus que soprou o seu interior em nós, ele soprou esse interior com sonhos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.